Boa tarde, pessoal. Então vamos começar. Peguem o livro de vocês. Vamos finalizar a correção, tá, dos exercícios do capítulo 6, porque eu sei que vários de vocês ficaram em dúvidas. Eu pedi para ler o capítulo durante a semana. Eu espero que vocês tenham lido para ver se vocês tinham alguma dificuldade, alguma dúvida, tá bom? Página 23. Eu vou falar, né, a questão 1, tá bom? E a 2, eu vou pedir para vocês comentarem o que foi que vocês escreveram. Pode ser pelo áudio, às vezes é mais fácil, e pode ler, ou então escrever no chat. Eu sei que nem todo mundo gosta de ficar se expondo, tá? Então tá bom. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Questão 1, né? Marque verdadeiro ou falso para as afirmativas a seguir. Depois, reescreva em seu caderno a afirmativa falsa, de modo a torná-las verdadeiras. Primeira opçãozinha, né? O território dos Estados Unidos está integralmente localizado na zona térmica temperada? O local todo dos Estados Unidos está localizado em clima temperado? Isso é fácil de responder, né? Porque é só vocês voltarem lá das primeiras páginas, quando falou sobre o clima, que está na página 6. A maioria é temperado, mas não é em toda. Não é em todo o território, certo? Então, essa é falsa. Segunda alternativinha aí. Ai, Jesus. Tem uma mania de, sem querer, apertar aqui os negócios. Se alguém vê que eu não tô gravando, vocês me falam, tá? Eu vivo batendo no negócio de parar de gravar. Os climas temperados oceânicos e oceânico e continental diferenciam-se unicamente pela temperatura do ar, já que um é mais quente do que o outro. É o único fator? Não, tem, por exemplo, a Terra, por exemplo, né, que um é mais próximo à região central, né, continente, mais ali do continente, outra tem a ver com o ar? Tem. Por quê? O ar próximo à região costeira, ele é muito mais úmido, né? Porque tem o mar perto. Mas aí é fácil de lembrar, entendeu? Clima temperado oceânico. Mar, tá? Vocês conhecem o mar? Não? Sim. Sim, mas nem todo mundo, né? Um dia você vai conhecer, Ju. Relaxa. Vamos orar bastante para essa pandemia acabar, entendeu? Para a gente voltar a viajar. Tá bom. Essa é falsa. Próxima alternativa. Os Estados Unidos estão entre os maiores países do mundo, tanto em território quanto em população e economia, de fato, né? Isso é verdadeiro ou falso? Qual página? Página 23. É verdadeiro, tá certo quem colocou. E o último, o relevo estadunidense pode ser dividido em 4 grandes unidades: montanhas rochosas, grandes planícies, montanhas apalaches e planícies litorâneas. Essa é verdadeiro ou falso? Estão em dúvida? Essa é verdadeira! Vocês podem ver um pouco mais sobre isso na página 13, tá? Os 4 principais relevos dos Estados Unidos, na região do centro, a oeste, a leste e a costa atlântica, né? Em que cada uma delas, olha, tem grande planície, montanhas apalaches, tá? Deixa eu desligar aqui meu WhatsApp, tá tocando. Ok, questão 2. Então, a 2, ou vocês podem ler o que vocês escreveram, ou digitar aí no chat, mas eu gostaria que a maioria todos respondessem de alguma forma, tá bom? Tô anotando aqui. Identifique as principais formações vegetais dos Estados Unidos, caracterize-as e relacionando-as
ao clima em que ocorrem. Se levantar a mãozinha, eu abro o chat, mas é para ler, não fica falando muito não, senão a gente vai longe nessa aula. A Bianca correu. Voltou, Bianca? Então, eu estou esperando aqui vocês responderem a questão 2. Precisa ser a resposta completinha? Não precisa. Pode ser um resumo, tá? Tá digitando, Isa? Não, não é hora não. A aula tem 15 minutos. Não é hora de comer não, gente. Desde o primeiro dia, a Rosana falou que o ideal é que vocês comam entre as aulas e não na aula, né? Seu áudio não está funcionando, Isa? Então digita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O que é? 2, 1. João, você que entrou por último. A gente está corrigindo junto a página 23, tá? A 1 foi falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E a 2 eu estou esperando o pessoal digitar ou levantar a mãozinha para ler o que foi que respondeu. Você ouviu, Bianca, quando eu falei que não é para comer na aula? É para participar. Você come da aula entre as aulas. Tem 20 minutos praticamente entre uma aula e outra. E a minha já é a última. Fala, João Pedro. Ah, tá. Ok, beleza. Tá bom. A resposta dessa... Alisson, você está escrevendo? Não? Ah, tá bom. A resposta dessa 2 é: os Estados Unidos apresentam vegetações florestais, como as florestas temperadas, subtropicais e subtropicais, né, temperadas e subtropicais, que ocorrem em clima temperado e subtropical, respectivamente. Então, há regiões que são de um tipo de vegetação têm um clima muito parecido, né? Porque uma coisa está relacionada à outra. Caracterizavam-se por espécies caducifólias. É o tipo de vegetação, né? Também apresentavam vegetações desérticas de clima árido, caracterizada por plantas xenófitas. Já a tundra ocorre em clima polar no Alasca, de uma vegetação mais rasteira. Eu vou falar de novo, tá bom? Para quem está pegando aí a resposta. Os Estados Unidos apresentam vegetações florestais, como as florestas temperadas e subtropicais, que ocorrem em clima temperado e subtropical. Então, as regiões de floresta temperado subtropical têm o mesmo clima, né? O clima com o mesmo nome, tá? Caracterizavam-se por espécies caducifólias. Pode, mas o ideal é que você tente pegar logo, né? Também apresentam vegetações desérticas no clima árido. Então, esses locais que são mais secos, né? Tem vegetações desérticas. Lê 3 vezes os capítulos até a próxima aula, quero ver se eu não tenho o que fazer. Caracterizada por plantas xenófitas,
Já a tundra ocorre em clima polar, como no Alasca, sendo uma vegetação mais rasteira. Quem colocou algo parecido ou faltou completar, pode completar. Quem não, tipo, arruma, tá bom? Se errou aqui no chat ou falando, tudo bem, a gente tá aqui para aprender, tá? É errando que a gente descobre como fazer melhor depois, então não tem problema. Eu tô anotando as pessoas que estão participando. Esse é o ponto, tá? Questão 3. Sobre o processo de formação dos Estados Unidos. A. Explique como ocorreu, como aconteceu a expansão territorial para o oeste. Pode ser um resuminho. Levanta a mão ou escreve aí no chat. Você tá... Ah, não tá ouvindo. Você tá ouvindo, Sofia? João Vitor, Sara. O pessoal não fala nada, não responde no chat. Gente, a resposta da 1A. Presta atenção. Responde aí no chat quando eu perguntar. A expansão ocorreu por meio de compras, cessões e anexões de territórios, tanto pela marcha do oeste para o oeste, né? Quanto por guerras, acordos. Nem tá isso aqui, eu que estou completando, tá bom? E a B. Discorra sobre o modelo de colonização que nele se desenvolveu. Mas eu não tô contando sobre erro, eu quero que vocês participem, gente. Qual é o problema? Vocês acham que eu acertei a vida toda? Na época da escola, meu Deus do céu. Tudo que eu esforçava e não dava certo. Mas foi errando que eu aprendi. Eu quero que vocês respondam, não importa se está errado ou certo. Lembra os tipos de colonização que existiam? Existia de exploração, existia de povoamento, existia a mista, que tinha um pouco dos dois, de extração. Normalmente a de exploração e a de extração andava junto, né? O pessoal só queria era explorar. É isso. Discorra sobre o modelo de colonização que se desenvolveu. A colonização predominantemente foi o de povoamento. Foi essa categoria, né? O modelo que eles fizeram, tá? Caracterizada pela ocupação do território. Não é que. Eu estou na página 23, estou corrigindo o exercício B.
3B. Não é que muitas pessoas vieram de fora, vários países, muitas vezes fugindo de perseguições, miséria, escassez e guerra. Não é que isso está errado, tá certo. Mas é que o tipo de colonização foi de povoamento. E aqui está perguntando o tipo de colonização, tá bom? Página, exercício 4, né? A imagem mostra a destruição causada pelo furacão Irma, que devastou parte da Flórida nos Estados Unidos em 2017. Como os impactos provocados pela passagem de um furacão, influenciaram nos aspectos econômicos de um país. Se a gente lembrar, por exemplo, quem assistiu um pouquinho de jornal ou qualquer, como eu disse, né, eu sigo bastante página no Instagram de geografia, me mantém sempre atualizada, eu gosto. E ontem teve um terremoto também, em que, nossa, balançou bastante, foi 7,5, né, de escala, é um número alto. Já é bem perigoso, assim, de derrubar prédios, né, essas coisas. Então, quais são as devastidões? Não sei falar essa palavra. Vocês estão digitando aí a resposta? Ok. Entendi. Ok. O fenômeno causa inundações e destruições, causando prejuízos econômicos com a reconstrução de casas, estruturas como pontes, ruas, serviços de energia, tá bom? Por exemplo, quando uma árvore cai, né, em um poste de energia e fica bairros e bairros sem eletricidade, tá? E nossa, tem um monte ainda. Um dos aspectos fundamentais para o desenvolvimento econômico estadunidense foi a migração que intensificou a ocupação do território, permitindo sua expansão e formação de mão de obra. Dois momentos marcantes dessa chegada de imigrantes para os Estados Unidos. Que fatores contribuíram para o intenso fluxo migratório dos Estados Unidos da Europa para os Estados Unidos no século XIX? A resposta, né? A miséria e a fome na Europa, somados às promessas de terra nos Estados Unidos. Lembra que rolou o incentivo para as pessoas irem, né? Migrarem para a região para tentarem uma nova vida? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora no próximo capítulo, na verdade. É muito mais voltado para isso, né? Porque esse capítulo agora ele está mais falando sobre questões de estrutura, né? Físico. B. Que fator contribuiu para a continuação dessa dinâmica migratória até as primeiras décadas do século XX? Alisson, essa é a que você respondeu, é a, né? Beleza. A resposta da B, gente. O que contribuiu, então, para poder manter a dinâmica migratória?
A resposta é Primeira Guerra Mundial. Foi um dos fatores, né? Enfraqueceu de fato a Europa, mas foi a Primeira Guerra Mundial que causou esse movimento. E a segunda, pior ainda. Tá. A 6, enquanto eu tô lendo, eu quero que você coloque assim, por exemplo, 6 e o que você. Só a letra, né, que você colocou, tá? Analise a figura a seguir e assinale a alternativa que identifica corretamente dois itens de sua legenda. A representação, né, do 3, que é um rosinha claro, seria a vegetação de montanha, e a 6 de floresta boreal. É só olhar no mapa, né, e comparando. B, a 5 é a floresta temperada e a 2 floresta mediterrânea. A C, a 1 são estepes e pradarias e a 2 são vegetações de áreas áridas. A D, a 1 é a floresta temperada e a 5 é de vegetação de montanha. A E, a 2 são florestas temperadas e a 6 de vegetação mediterrânea. Enquanto eu leio, já podem colocar, tá? Vocês não estão me ouvindo? Alô? Oi? Não estão me ouvindo? A Bianca tá. A Sara também. O João Antônio não. Mas ele respondeu que não tá ouvindo. A Sofia tá. A resposta certa é a E. E não é tipo E, é tipo a letra E. 7. Isso. Coloquem aí a 7, tá? Primeira colônia do continente norte-americano a proclamar a independência dos Estados Unidos. Depois disso, passaram a assumir uma posição de A. Desencorajar movimentos revolucionários de independência nos demais países do continente. Eu já vou dizer que não é essa, porque, na verdade, eles patrocinaram a maioria dos movimentos de independência, tá? B. Defesa contra os abusos europeus nas demais colônias americanas. C. Identificação religiosa obrigando os estudos puritanos a todas as cidades. D. Expansionismo conquistando territórios a oeste, expandindo sua política a outras nações. E. Imperialista colonizando a África e participando ativamente da Primeira Guerra Mundial. A resposta certa é a D. Ixi, tá acabando a aula. Gente, já que tá acabando a aula, falta 10 minutos e eu quero começar o capítulo novo, eu só vou dar as respostas para vocês saberem se acertaram ou erraram, tá? 8. A Ju não me escuta. 8. D. 9. D. 10. A. 11. B. É isso. Tá bom? As respostas são 7, eu falei, não, 8, D, 9, D, 10, A e 11, B. Tá bom? Vamos começar o próximo capítulo. Estados Unidos, a potência impera. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Escrevam aí no chat quem está participando da aula. Falta 8 minutos ainda, mas eu quero... Opa.
Então, subtítulo, legal, né? Precisa editar melhor esses negócios. Aqui agora a gente está falando, então, como que aconteceu o processo de imperialismo dos Estados Unidos. Por quê? Eles são um país, ele é, né, um país bem forte, tá? A Ju tá olhando com uma cara tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Ele é um país bem forte, imperialista, em que ele manda, por exemplo, no mundo todo. Em que estrutura? A gente falou nas aulas passadas, lembra? Falou, por exemplo, sobre a questão de que eles... A música que a gente escuta é dos Estados Unidos, o filme que a gente vê quase sempre é americano, pouquíssimas pessoas... Até, por exemplo, eu gosto de filme francês. Mas isso é determinado que normalmente pessoas que gostam de filme francês é cult, é pessoa que gosta de coisa alternativa. Porque normalmente as pessoas estão acostumadas a gostar de coisas norte-americanas. Os filmes, os livros, as músicas. Tanto que ano passado e retrasado teve aquela febre de músicas latinas aqui no Brasil. Gente, isso é muito novo. Porque a maioria das vezes a gente escuta muita música mais norte-americana do que música brasileira. Ou estadunidense, né? E aí, eu trouxe um pouco da estrutura política dos Estados Unidos, por que deu tão certo. Peraí, deixa eu ver se todo mundo colocou. Sofia, Felipe, Bianca, Alisson. Mais alguém que não pôs o nome na chamada? Sara. Uma das coisas importantes de vocês entenderem é que quando os Estados Unidos se estruturaram, lembra que a gente falou das 13 colônias? Né? Eles tiveram um processo de independência, mas as 13 colônias, mesmo que, por exemplo, as nações do Sul tenham lutado para poder conquistar, né, o seu direito. Prof, essa parte do capítulo está falando dos Estados Unidos atual? Vai entrar, sim, mas vai falar um pouco sobre como que ele ficou desse jeito. Entrou? Deu certo. Beleza. Ju, só para te situar, nós estamos agora explicando o próximo capítulo, tá? Falando sobre a construção política dos Estados Unidos. Aí o Felipe perguntou, essa parte do capítulo está falando sobre os Estados Unidos atual? Vai falar sobre, mas como que chegou do jeito que é hoje? Por quê? Quando os Estados Unidos se estruturaram, então, as 13 colônias, por mais que eles tenham lutado em favor de um objetivo comum, que era, por exemplo, o norte, a guerra civil norte-americana, né? Norte contra sul, eles tinham visões parecidas. Ainda assim, quando eles foram criar a Constituição, quem disse que eles queriam a mesma coisa? Queria nada. Eles queriam manter a autonomia das suas cidades, tá? Por isso é que eles decidiram criar um país como uma república federativa. O que eu quero dizer com isso? Se vocês não sabem o que é uma federação, tá? Podem colocar isso no glossário de história, porque já que a gente estava estudando isso, não tem problema. Eu trouxe aqui para vocês. Então, é um sistema político em que vários estados se reúnem para formar uma organização de um país. Esses estados, eles têm certa autonomia, tá? Como tá aqui. Porém, eles não são independentes. Por exemplo, se você já viu o filme dos Estados Unidos, sabe que, por exemplo, filme de... Eu gosto bastante, né? Assistir, por exemplo, Lei e Ordem, né? Que é uma série. Filme de... Quem gosta dessa parte mais de direito, desculpa, não esqueci a palavra. Ou de polícia, sabe que existem estados que têm pena de morte, outros estados não têm pena de morte. Por quê? As leis dos estados lá são individuais. O estado tem autonomia para permitir esse tipo de coisa ou não. E aí o estado com letra minúscula mesmo, tá? E a questão, eles não são um país ainda unido? Tanto que, vocês veem até pelo nome, gente, Estados Unidos. Então, são federações autônomas, tá bom? Mas que tem que são dependentes ainda de um país, eles pertencem ao país. Tipo, em um estado tem autorização, o porte de arma e outro não. Exatamente.
Existem estados que é possível, né? Ou a caça. Tem estados que a caça é legal, outros estados não, tá? Então, a maioria dos estados, por eles terem sido um país que foram bem autônomos, as cidades, né, ou as colônias, né, cada uma das suas estruturas, das 13 colônias que a gente estudou lá no início do ano em História, criou-se um país muito com leis próprias. Existe uma Constituição que marra tudo? Existe. E a Constituição ela deve estar acima de todas as outras leis, como a nossa. A diferença é que eles não têm uma Constituição tão grande quanto a do nosso país. Porque, por exemplo, sabia que nós também somos uma república federativa? Mas os nossos estados têm muito menos autonomia do que os Estados Unidos, por exemplo. Quer ver um exemplo disso bem claro que aconteceu nessa pandemia? Estado de São Paulo, logo quando começou a pandemia, quando aconteceu, né, aquele movimento de lá estava piorando muitos casos, estava ampliando bastante, eles decidiram fechar as interestaduais para não permitir que tivesse circulação de pessoa, né, ou as BRs, para que a galera não fosse, tá todo mundo em casa, vamos para a praia, né? Tem essa mania lá em São Paulo, a praia não é muito longe, então a galera desce para a praia. Então, para evitar isso, o governo decidiu fechar essas vias, né? Para não deixar a galera viajar. O que aconteceu? O presidente foi e falou: não, vocês estão sobrepondo as ideias do presidente, então nós vamos. Isso não vai dar certo, tá? Então ele diminuiu, ele tirou essa lei e as interestaduais voltaram a abrir. Tá bom? Então, a nossa lei, pela lei, os estados têm alguma autonomia. Mas a nossa Constituição, ela prioriza muito o estado maior do que os estados individuais, tá bom? Por isso é que a gente tem poucas leis que são nossas, diferentes umas das outras. Quer ver um outro fato que pode ser diferente? Por exemplo, as escolas. A gente tem leis de escolas que, por exemplo, você tem que ter 200 dias letivos por ano. Mas isso pode ser modificado. Tem gente que tem locais que tem enchente a cada 6 meses, por exemplo, a região do Pantanal, né? Ou regiões mais de Manaus, né, regiões próximas, em que eles podem ter épocas de ciclo da escola. Então, meses inteiros que eles não têm final de semana, não tem nada para estudar, e outros meses inteiros que eles ficam em casa, tá? Então, tem certa liberdade, autonomia interna, tá bom? Educacional, por exemplo. Gente, menos de 1 minuto para aula, acho que não vai dar tempo de terminar nem esse slide. Quem não colocou o nome no chat, coloca, tá bom? Alguém ficou com dúvida sobre a questão da federação? Dessas leis que eles têm a liberdade de fazer, né? Mas ainda assim eles estão ligados por uma lei maior que é a Constituição. A diferença é que não tem leis tão específicas. Por exemplo, no Brasil, nossa lei é bem amarradinha, a nossa Constituição. Mas os estados e municípios têm uma certa autonomia, mas não tanto quanto lá, tá? Um fator que permitiu, então, com que eles, por exemplo, tivessem um certo pluralismo, uma pluralidade cultural. Muito porque eles tiveram muita influência de migrações, né,